gente vai receber agora. Ele acredita que o ensino da geografia ajuda na transformação do mundo. Isso é usar a cabeça. E essa cabeça privilegiada é de um cara que é professor do Me Salva desde 2015. Então recebam com muito carinho o professor Chuchu! Vem pra cá! Aê, Chuchu! Muito crazy do preparador! Satisfação. E aí, Chuchu? Beleza, Como é que queridão? estão todos? Muito bem! Bom dia! Senhores e senhoritas, sou o professor Chuchu de Geografia do Me Salva, tá? E eu vim aqui trabalhar com vocês com um assunto extremamente importante que é o envelhecimento da população brasileira. Faz parte do dia a dia de todo brasileiro. Eu estou envelhecendo, senhoritos. Vocês estão envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. A diferença é que eu vou me tornar um velhinho muito mais bonito, tá? Ou alguma coisa assim, tá? Faz parte, o envelhecimento da população de um local faz parte de um processo que a gente conhece como transição demográfica. Ou seja, saímos de uma situação em que a gente vai ter alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, nasce muita gente, morre muita gente, situação demográfica que nós chamamos de regime demográfico pré-transição demográfica. Nesse caso, numa situação dessa, é muito comum a gente encontrar em regiões mais pobres, países periféricos, ou até mesmo, eu posso dizer, era a situação do Brasil lá nos anos 20, 30, 40. Olha o gráfico aí de cima. A fase 1 é um regime demográfico pré-transição demográfica. Era a realidade do Brasil lá nos anos 40. O que isso quer dizer? Chuchuzes, olha para o gráfico, que no Brasil, nos anos 30, 40, nascia muita gente, morria muita gente, porque a maior parte da população morava no meio rural. No meio rural, é muito mais comum, no meio rural de um local mais pobre, é muito mais comum tu ter uma alta taxa de natalidade, maior a mão de obra para ajudar na lavoura. Eu sei do que eu estou falando. Minha família é do interior do Rio Grande do Sul. Eu tenho 9 tios por parte de pai. É isso. Mais gente para ajudar na lavoura. Acontece que a transição demográfica é sair dessa situação, que é a fase 1, que vocês estão vendo aqui no gráfico, para a fase 4, onde eu vou ter pouca gente nascendo, pouca gente morrendo. Nesse caso, a transição, a mudança é exatamente sair de um patamar de elevadas taxas de natalidade para baixas taxas de natalidade, de elevadas taxas de mortalidade para baixas taxas de mortalidade. Isso é a transição demográfica. Bom, o que acontece? Quando a gente está pensando nisso, nesse processo de transição, vale lembrar que é uma consequência quase que direta de um processo de industrialização. Chuchuzes, quando um lugar se industrializa, ele passa a atrair a população do campo. Olha aqui, população que sai do campo e vai morar na cidade é uma das migrações mais importantes do Brasil. Como é que eu chamo essa migração? Sai do campo e vai para a cidade. Quero ouvir, como é que a gente chama essa migração do campo para a cidade? Mais alto! Agora eu ouvi, aqui sim, vai de novo, vai. Êxodo rural, perfeito, maravilhoso, tá? Chuchu, eu coloco a população para morar no meio urbano. Se a população mora no meio urbano, o que eu começo a perceber? Inicialmente, uma redução da taxa de mortalidade, porque no meio urbano, a qualidade de vida é relativamente melhor. Eu tenho maior acesso ao sistema de saúde. Eu começo a ter, fiquei doente, eu tenho um hospital, eu tenho a farmácia, eu compro remédio. Eu não sei se aqui alguém é do interior, mas, por exemplo, minha avó curava tudo com chá. Chegava lá, vó, estou com dor de cabeça, ó, tem chá para isso. Ah, estou com dor de barriga, ó, tem chá para isso. Ah, estou ficando careca, tem chá para isso também. Cara, no meio urbano, estou com dor de cabeça, vai na farmácia, compra um remédio. Está com dor de barriga, vai no hospital.
tu tem um acesso ao serviço de saúde, tu vive mais. Outra coisa, se eu vivo mais, reduz a mortalidade. Outra coisa, no meio urbano, maior acesso à alimentação, fica mais fácil te alimentar, reduz a taxa de mortalidade. Outra coisa importante que nós temos aqui, o Brasil vai viver uma baixa taxa de mortalidade lá pelos anos 60. Olha para o gráfico de novo, está vendo? A linha em azul, já mais baixa nos anos 60, década de 60, isso quer dizer o quê? Que nesse momento a população brasileira já morria pouco. Porém, a natalidade, olha a linha laranja, era elevada. Ai papai, se eu penso nos anos 60, eu penso numa situação que eu tenho uma explosão demográfica no Brasil. Bum! Tem um surto populacional no Brasil. Nasce muita gente, morre pouca gente. A lógica é essa. Ou seja, eu começo a ter cada vez mais pessoas no Brasil. Nesse momento, o Brasil está se consolidando como um país urbanizado. É na década de 60 que a maior parte da população brasileira passa a morar no meio urbano. Qual é a consequência disso? Olha para a linha laranja ali em cima. Eu tenho o quê? A redução gradual da natalidade. Lembrem, o Enem, ele pode cobrar muito a questão de habilidades, né? Vai trabalhar com vocês habilidades de reconhecimento, análise, relação, né? Se consegue relacionar alguma coisa. Qual seria a relação entre a redução da taxa de natalidade e os motivos para isso? Por que reduz a natalidade de um lugar? Ah, pela urbanização. Perfeito. Mas a urbanização traz quais outras características que implicam numa redução da natalidade? Por exemplo, maior ingresso das mulheres no mercado de trabalho, isso ajuda a reduzir a natalidade. Eu tenho uma questão de planejamento familiar, reduz a natalidade. Eu tenho um custo de vida mais alto no meio urbano, isso reduz a natalidade. Por exemplo, já pararam para pensar quanto que vocês custam para os pais de vocês? Olha o gasto. Imagina hoje morar numa cidade que nem São Paulo e eu pensar em ter 8 filhos. Olha a grana que eu vou desenvolver, que eu vou desembolsar. É caro. Eu tenho menos filhos. 1,5 e deu. Tá? Chuchuzes, redução da taxa de natalidade é uma consequência da urbanização. Está vendo o gráfico ali em cima? Hoje, o Brasil está finalizando, começando a encerrar a sua transição demográfica. Isso quer dizer que o IBGE, esse chuchuzinho que é o IBGE, projeta para 2050 uma população que vai ter características de baixa natalidade, baixa mortalidade. Olha ali em cima, é a fase 4 da transição. Nós teremos concluído lá em 2050 a nossa transição demográfica. Bom, o Enem é uma prova muito massa, muito legal, trabalha com as habilidades, e uma das habilidades é fazer a leitura de gráficos. Tem um tipo de gráfico que é um fetiche do Enem, um fetiche, uma tara quase que sexual, que é o seguinte: as pirâmides etárias. 3 pirâmides etárias brasileiras. Olha a primeira pirâmide etária, década de 50. A pirâmide etária do meio, do último censo, 2010. E a terceira pirâmide, mais à direita, projeção para 2050. Chuchuzes, cada um aqui dentro desse estádio, olha para o gráfico, olha para as 3 pirâmides. Conseguem perceber as mudanças nas pirâmides etárias? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Perfeito. E o que a gente vê de mudança? A base está estreitando. Isso quer dizer o quê? Menos jovens. O topo está se alargando. Isso quer dizer o quê? Mais idosos. Sempre que eu trabalho com a pirâmide etária, eu relaciono muito questão de jovens e idosos. Vamos pegar a primeira pirâmide etária. 1950, base larga, alta taxa de natalidade. 1950, o Brasil ainda tinha a maior parte da sua população morando no meio rural. Muitos nascimentos, base larga. Nos anos 50, pela população, na sua maioria, morar no meio rural, o número de idosos era pequeno, tinha poucos idosos, o topo é estreito. 2010, olhem como a base já se estreitou, olha como o topo está se alargando.
Isso quer dizer o quê? Eu tenho cada vez menos jovens no Brasil, mais idosos. Olha a projeção para 2050. Chuchu do meu coração, olha para 2050. Pouquíssimos jovens. E olha a quantidade de idosos. O Brasil passa por um processo de envelhecimento. A probabilidade disso aparecer na tua prova e tu ser obrigado a fazer uma análise, olha a habilidade, análise de uma pirâmide etária, fazer uma relação do gráfico com a realidade é gigantesca. Ainda mais em 2019, tá? Bom, aí olha só, o que a gente percebe da análise dessa pirâmide etária, dessas pirâmides etárias? A taxa de natalidade diminui, a taxa de fecundidade, atenção, taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher. Lá nos anos 50, era em mais ou menos 6,5 filhos por mulher. A taxa de fecundidade, ou a média de filhos por mulher. Em 2018, é de 1,7 filhos por mulher. É uma média. Tá? A tendência é que se a natalidade diminui, a taxa de fecundidade também diminui. Elas são diretamente proporcionais. Agora, olha a taxa de mortalidade. Está diminuindo também. Para! Chuchu, atenção aqui. Se a taxa de mortalidade diminui, a expectativa de vida diminui também? Não, Chuchu. A expectativa de vida aumenta. Se eu tenho menos gente morrendo, eu estou dizendo que a população está vivendo mais e vivendo melhor. A expectativa de vida que vocês têm hoje, aqui no Brasil, é em torno de 75 anos. E tende a aumentar pelo envelhecimento da população. Bom, a gente percebe também, coloquei aí um outro elemento para a gente fazer essa análise, essa tabela que vocês têm ali. Olha a tabela mais de cima, né? Está relacionando com a população brasileira. E o que a gente está vendo na tabela mais de cima? Que o número de jovens, ele está diminuindo. Olha só, jovens lá na década de 50 eram basicamente 42% da população brasileira. 2010, 25%, arredondado. Olha a quantidade de jovens que vai ter lá no futuro, em 2050, 14%. Agora, olha a parte de cima daquela tabela lá vermelha. Número de idosos, 3,8 na década de 50. 2010, aumentou. Olha a quantidade de idosos que a gente vai ter em 2050, 23% da população brasileira. Como é que o Enem pode trabalhar isso com vocês? Dizer o seguinte, o governo, ele deve investir ou dar mais atenção em investimentos em áreas que trabalham exatamente com a população idosa, tá bom? E isso é uma tendência mundial. O mundo está seguindo essa tendência, tá? Olha ali, ó, na tabela de baixo, laranja, é quase a mesma coisa. Os jovens estão diminuindo e os idosos estão aumentando. Queridões e queridonas, países centrais, países desenvolvidos, já vivem a realidade de uma população envelhecida. E aí, atenção, como é que a gente resolve a situação de ter muitos idosos no país? São 3 soluções. Incentivo à taxa de natalidade. Vamos fazer filho. Olha aqui, ó. Bora para o quarto e vamos agilizar esse processo. Mais filhos, aumenta a taxa de jovens. Outra situação, abrir a fronteira de um local aos imigrantes. Tu repõe a oferta de mão de obra. Terceira solução, aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores. E aí a gente entra na nossa parte final, que é a questão do bônus demográfico. Quando a gente fala em bônus demográfico, chuchuzinhos, é o seguinte, bônus demográfico a gente entende como a maior diferença entre a população adulta, adultos no Brasil, de 15 a 64 anos. Quando a diferença entre a população adulta, que eu posso relacionar com a PA, população economicamente ativa, essa diferença é muito maior em relação, por exemplo, aos jovens e idosos, eu tenho um bônus demográfico. Razão de dependência, apertei sem querer, perdão. Chuchu, razão de dependência é o quê? É a soma de jovens e idosos, certo?
Percebam no gráfico aí de cima que a linha laranja trabalha com a população adulta. Em 2015, a gente estava vendo o auge do nosso bônus demográfico. Qual é a tendência para as próximas décadas? 2020, 2030, que o bônus demográfico, que a população adulta começa a diminuir. E a razão de dependência, ela está aumentando. Eu tenho cada vez mais dependentes da população em idade de trabalho. Atenção, um detalhe muito, muito importante. Num gráfico que nem esse, olha para o ano 2000, o início do gráfico. Quem puxa a razão de dependência para cima era a população jovem. Projeção para 2060, quem é que está puxando a razão de dependência para cima? População idosa. Tá? Ou seja, Chuchu, nós estamos ingressando no final do nosso bônus demográfico. Porém, essa é a tendência. Cada um de nós vai ficar que nem essa dupla aí de cima. Eu espero que vocês fiquem tão enxutos quanto o professor André Corleta, também no Me Salva, está nessa foto, certo? Acreditem em vocês, abençoados. Não deixem de comparecer ao estande do Me Salva, lá no Espaço do Conhecimento. Tá? Tá bem massa lá, tem alguns workshops e oficinas. Acreditem em vocês, detonem no Enem e beijos de luz no coração de cada um de vocês. Uma boa prova e até a próxima. Beijo! Chuchu, obrigado, Chuchu. Obrigada! Muito legal, meu. Aqui, Cuidado, aqui, Chuchu, aqui. cuidado. Isso é física pura.